Olá, nono ano! Bem-vindos à nossa aula de redação da apostila número 4 do módulo 39, a narrativa policial e outras pistas. Eu tô aqui no ritmo do Dia das Crianças e da semana do Dia dos Professores, né? Quero receber aí recadinhos de vocês, hein? De parabéns, tá bom? Morrendo de saudade. Mas vamos ao que interessa. Outras pistas. Bom, os objetivos dessa aula, pessoal, é nos aprofundar no estudo das características da narrativa policial. Analisar fragmentos de narrativas policiais. Ai, Pro, mas de novo a gente já viu essa aula. Pois é, porque a gente precisa ampliar o repertório de leitura desse gênero, né? E distinguir fatos principais que existem de secundários em texto narrativo. Nós vamos também produzir uma narrativa policial a partir de elementos e dados. E vamos aprender a adequar a linguagem ao gênero, ao contexto e ao público-alvo. A narrativa policial clássica, ela também já se modificou muito no decorrer do tempo. E hoje, ela é mais chamada de um romance suspense. Ela apresenta características bem diferentes, né, das do passado, e elas norteiam o romance policial. A narrativa da história, ela pode coincidir com a ação do crime. O desfecho dessas histórias nem sempre é surpreendente. E o detetive, às vezes, né, que é um policial, ele não está livre do perigo. Ele arrisca a vida durante as investigações, né? E pode ser sim o suspeito e até o autor do crime. Muitas vezes, ele recorre à violência para atingir os seus objetivos. Mas vamos então mergulhar aí nesse universo policial. Vamos lá? Lá na apostila número 4, nós estamos na página 28, no módulo 39. Vocês lembram do conto que nós lemos na aula de língua portuguesa, Sociedade e Tragédia? Aquele da morte, quem matou de Binho? Pois bem, crimes, vítimas, detetives, investigações, nós estamos no terreno da narrativa policial. E é para exercitar tudo que nós aprendemos até agora que nós vamos colocar em prática. E para isso nós vamos ler os fragmentos a seguir. O texto número 1. Deve ser insuportável para Herbert o fato de que, se a garçonete não tivesse sido tão lenta em servi-lo, ele certamente não teria cometido aquele assassinato. Texto 2. No dia 25 de dezembro, às 7h30 da manhã, o Sr. Septimus Tonks foi encontrado morto junto ao seu aparelho de rádio. Foi Emily Parks, uma das empregadas, que o encontrou. Texto 3. Eu fora informado de que o homem que procurava residia em certo quarteirão da Turk Street. Meu informante, porém, não sabia o número. Assim aconteceu que no fim de uma tarde chuvosa, eu andava de casa em casa pelo quarteirão, tocando campainhas e contando uma história mais ou menos assim. Sou do escritório de advocacia de Wellington Berkeley. Uma de nossas clientes, uma senhora idosa, caiu da traseira de um bonde na semana passada e ficou muito machucada. Entre os que presenciaram o acidente havia um rapaz, cujo nome desconhecemos, mas soubemos que ele mora por aqui. Texto 4. Metade dessa história se encontra nos arquivos do Departamento de Polícia. A outra metade faz parte da memória de uma redação de jornal. Uma tarde, 2 semanas depois que o milionário Norcross fora morto em seu apartamento durante um assalto, o assassino, passeando tranquilamente pela Broadway, esbarrou com o detetive Barney Woods. É você, Johnny Kernan? Perguntou Woods, que era míope há uns 5 anos. Eu mesmo, respondeu Kernan, caloroso. Ora, se não é Barney Woods, meu velho conhecido, de São Jó? Como é que é?
O que é que você está fazendo aqui no leste? Aquelas circulares agora trazem você tão longe? Estou em Nova York há uns 5 anos, disse Woods. Sou detetive da polícia. Bem, disse Kernel, transpirando felicidade e sorrisos, enquanto apertava carinhosamente o braço do detetive. Vamos entrar no Miller's, disse Woods, e procurar uma mesa tranquila. Precisamos conversar. Então, pessoal, falando um pouco sobre a narrativa policial clássica, ela também, vocês podem encontrar por aí, né, nos livros, ela também pode ser chamada como narrativa de enigma. E ela possui as seguintes características. A história, ela gira em torno de um crime já ocorrido, cujo autor e a motivação que levou ele a cometer esse crime são desconhecidos e precisam ser descobertos. Em geral, narram-se duas histórias: a história do crime e a história da investigação sobre o crime. Nesse tipo de história, nós temos vítima, criminoso, o detetive, são personagens que não podem faltar, né? E o narrador geralmente não é o detetive, né? Exceto naquela história que nós lemos, né, na aula de língua portuguesa. Mas pode ser um amigo, um auxiliar, e o detetive nunca é o autor do crime, também exceto na história que nós lemos, né? Aparece na história o narrador, né, o detetive, depois que o crime é cometido. E ele tem imunidade, ou seja, não pode lhe acontecer nada. Ele não faz uso da violência, né, na narrativa clássica e nem tem relações amorosas. A motivação e a autoria do crime, elas são desvendadas por meio do raciocínio e da lógica. O desfecho surpreende o leitor. E a linguagem ela é clara, ela é objetiva, direta e contribui para a criação do clima de suspense, de mistério, quando é necessário. Edward Allan Poe, Arthur Conan Doyle e Agatha Christie são os maiores representantes desse gênero, no qual o que realmente importa e prende o leitor não é o crime, mas o trabalho feito para desvendá-lo. Como eu já comentei com vocês, as narrativas policiais elas sofreram alterações no decorrer do tempo. E aí surgiram outras narrativas. E a narrativa policial clássica, ela se tornou uma narrativa policial contemporânea, mais moderna, né? E ela mudou as características. E as novas características dela é que agora ela é uma história, né? A história ela não tem um crime anterior a ser desvendado. Ou seja, os fatos, eles não são narrados em forma de memória. A sequência de ações, elas coincidem com as ações que levaram ao crime. Nesse caso, o suspense e o interesse do leitor, eles são sustentados pelo que ainda vai acontecer. E o desfecho nem sempre é surpreendente. O papel do detetive, às vezes, ele é exercido por um policial. E esse policial, esse personagem, né, ele não está livre de perigo e ele arrisca constantemente a sua vida. Ele pode ser suspeito e até autor do crime e pode recorrer à violência, estabelecer relações afetivas, amorosas. Então, esses, né, são, no entanto, as linhas gerais das narrativas policiais. Uma vez que os inúmeros tipos de narrativas, né, elas estão inclusas dentro das narrativas de gênero. Então, pessoal, agora mãos à obra. O seu trabalho será produzir uma narrativa policial a partir da proposta a seguir, que eu vou ler para vocês. E em todas elas, o enredo estará relacionado aos fatos e às personagens do conto Sociedade e Tragédia, da nossa aula de língua portuguesa, ok? A proposta A diz assim: escreva uma narrativa policial clássica dando sequência a esses parágrafos. Eu sempre fui muito amigo de Du Ramos, detetive conceituado e respeitado por todos. E quando ele soube que Cássio também tinha sido condenado pelo assassinato do Dibinho, ele me falou: por
que Cássio negou ter matado Dibinho, se nunca negou ter matado Aurélio? Mas, se não foi ele, quem matou o malandro? E como foi que o assassino plantou o botão do casaco de Cássio ali, perto do morto, justo na cena do crime? Ramos não conseguia parar de pensar no assunto, e não teve jeito. Fez o que sempre fazia, quando um caso não lhe saía da cabeça. Começou a investigar. Então, as instruções, pessoal, são que você mantenha o narrador do trecho acima em primeira pessoa. Ele começa, eu sempre fui amigo do Ramos, né? O detetive Ramos poderá concluir que o assassino de Dibinho é Cássio ou qualquer outra personagem, mas cuide para que a conclusão seja bem verossímil, bem de verdade, tá? Bem convincente. A investigação e as descobertas do detetive devem ser guiadas pela lógica e pelo raciocínio. Você deve criar bastante suspense, a fim de manter a atenção do leitor. Para atingir esse objetivo, é importante definir como você vai fazer o desenvolvimento e o desfecho da história, antes de você começar a escrever. Então, você começa a imaginar, né? Se considerar necessário, pode criar outras personagens. A proposta B diz assim: nessa opção, diferentemente das narrativas policiais clássicas, o detetive será o narrador e o autor dos assassinatos. Leia os parágrafos a seguir, depois crie um desenvolvimento e um desfecho para os fatos. Conheci Paula há 1 ano e meio e desde o primeiro minuto eu gostei dela. Mas, apesar de tudo, até dos presentes que mandei, ela não me dava bola. Não adiantava, ela estava apaixonada pelo pilantra do Aurélio. Se eu quisesse ter Paula para mim, precisava afastar o bandido, que a cercava de mimos, e também os outros, o Dibinho, o Cássio, seu primo. Então bolei um plano de primeira, eu mataria Dibinho, coitado, tão fraquinho, e usando minha autoridade e meus informantes, espalharia o boato de que o matador fora o Aurélio. Cássio, quando soube disso, mataria Aurélio e fugiria para aquele fim de mundo onde mora sua família. Eu então ficaria com Paula e com a grana dos dois mortos. Com um pouco mais de sorte, punha toda a polícia no rastro de Cássio e pegaria o dinheiro dele também. No dia 24 de janeiro, eu comecei a agir. Liguei para Dibinho, disse a ele que tinham umas informações quentes, marquei um encontro para dali a 1 hora. Era o tempo que eu precisava para entrar no apartamento de Cássio e pegar uma coisinha qualquer para plantar no elevador, onde o Dibinho ia morrer. Caso você tenha se interessado pela proposta B, quais são as instruções para realizar? Você deve manter o narrador do trecho em primeira pessoa e caberá a você criar um desenvolvimento e um desfecho para essa história, decidindo se o plano do narrador será bem sucedido. Aurélio e Dibinho mortos, Cássio preso e Paula conquistada ou não. Ao criar essa sequência da história, utilize a sua imaginação e também informações extraídas do conto Sociedade Tragédia. Mas tome cuidado para que o enredo seja sempre coerente, né, e pareça bem verdadeiro. Procure criar bastante suspense a fim de manter a atenção do leitor. Para atingir esse objetivo, é importante definir como será o desenvolvimento e o desfecho da história antes de começar a escrever. Evite criar outras personagens, a não ser aquelas que são meros figurantes, um porteiro, uma pessoa que está passando, tá? Para não dar muita confusão. Agora, na última proposta, a proposta C. Nessa opção, sua narrativa também fugirá às características clássicas, pois, embora a história também deva revelar um crime, ela ainda não terá ocorrido. Leia o início da história. Cássio pensa que é esperto, matou Dibinho e Aurélio e foi para a cadeia, condenado a 20 anos. Mas sabe aquele negócio de progressão de pena? O cara cumpre uma parte e em pouco tempo está soltinho da Silva. Hoje ele está saindo da cadeia,
Na certa pensando que vai aproveitar o que era do Aurélio e do Dibinho, mas vai se dar mal, porque essa grana vai ser minha. Por ela sou capaz de matar e de morrer. Ainda hoje Cássio vai bater na minha porta, nesse mesmo apartamento do edifício Cairo, e eu estou aqui esperando. Pessoal, a narradora dessa proposta C é a personagem Paula, do conto Sociedade e Tragédia, que inicia uma nova história contando a sua intenção de assassinar o Cássio. Mantendo a narrativa em primeira pessoa, cria uma sequência e um desfecho para esses parágrafos. As instruções são: caberá a você, autor, decidir se a narradora atingirá ou não seu objetivo. Ao criar essa sequência da história, utilize a sua imaginação e também informações extraídas do conto Sociedade e Tragédia. Mas tome cuidado para que o enredo seja coerente e bem verdadeiro. Procure criar bastante suspense a fim de manter a atenção do leitor. Para alcançar o seu objetivo, é importante você definir como será o desenvolvimento, o desfecho da história, antes de começar a escrever. Evite criar outras personagens, a não ser aquelas que são meros figurantes, um porteiro, uma pessoa que está passando, ok? E aí, já decidiu que proposta você vai fazer? A B ou a C? Não esqueça de exercitar, ok? Chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, então, de escolher uma das propostas, A, B ou C, e realizar a produção de texto. Também faça os exercícios das páginas 32 a 34, que corrigiremos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!